Durante a sua campanha eleitoral, o Lula disse que, se fosse eleito, a primeira coisa que ia fazer no seu mandato era tirar os 100 anos de sigilo que o Bolsonaro colocou em diversos documentos durante a sua gestão. Ele não tem força nenhuma, nem o orçamento, que é uma coisa do presidente executar, ele não executa. Daí ele vive de favor, fazendo os seus decretos-lei, transformando qualquer coisinha que os filhos dele façam, sabe, no sigilo de 100 anos. Tudo é 100 anos. Agora vamos dar um jeito nisso. Se preparem. Vamos dar um jeito nisso. Mas o que a gente quer saber é, será que ele pode fazer isso mesmo? Será que Lula pode cancelar o sigilo de 100 anos dos documentos do Bolsonaro? É o que a gente vai ver agora. Mas antes da gente falar sobre esse negócio de sigilo, eu quero que você quebre o sigilo sobre esse vídeo e espalhe para o maior número de pessoas, para que mais gente conheça o nosso canal. Que você também dê aquele joinha, se inscreva aqui no nosso canal e também que nos acompanhe lá no e-farsas.com, que todo dia tem uma fake news desmentida ou uma história confirmada lá no site. O sigilo de 100 anos é uma ferramenta baseada num dispositivo de uma lei, número 12.527 de 2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação. Na lei anterior, havia a possibilidade de se colocar sigilo em documentos eternamente, e a Dilma Rousseff sancionou essa nova lei, inclusive é a mesma lei que criou a Comissão da Verdade. Nessa nova lei, o máximo de sigilo que pode ser colocado em documentos oficiais é de 100 anos. A própria Dilma Rousseff usou desse mecanismo para colocar sob sigilo documentos sobre empreiteiras na época da Lava Jato. Na época, a justificativa para colocar esses documentos em 100 anos de sigilo era que ele continha e-mails pessoais, e isso quebraria o sigilo de algumas pessoas que não estariam diretamente envolvidas na Lava Jato. Basicamente, essa lei pode ser acionada quando o presidente entender que as informações ali contidas naqueles documentos podem ser prejudiciais para a nação. Se alguém ficar sabendo daquilo, pode causar um problema grave para o povo. Por isso, pode-se colocar em sigilo os documentos em até 100 anos. Olha só, pode ser colocado em sigilo também os documentos que colocarem em risco a defesa e a soberania nacionais, prejudicar negociações internacionais, que esteja marcado como sigiloso por outros países, colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, e em mais uma meia dúzia de situações. A lei também estabelece que pode ser colocado em sigilo informações que podem colocar em perigo a vida do presidente, dos seus filhos, da sua esposa, do seu cônjuge. Mas só que tem um detalhe: esses documentos especificamente podem ficar em sigilo até o término do mandato daquele presidente. O texto da lei não fala em sigilo de 100 anos para esses casos envolvendo dados pessoais do presidente ou da sua família. Mas o Bolsonaro deu um jeitinho ali e acabou conseguindo colocar em sigilo de 100 anos vários documentos pessoais, como a sua carteira de vacinação, por exemplo. Quer ver outros exemplos de sigilo de 100 anos que ele colocou? Olha aí. Olha só, o Bolsonaro também colocou em sigilo de 100 anos as visitas que os pastores Gilmar Santos e Ayrton Moura fizeram ao Planalto. Depois de um escândalo revelado pelo então ministro da Educação Milton Ribeiro, que deixou escapar ali que apenas 2 pastores estavam cuidando de toda a verba da educação, o sigilo foi colocado em relação às visitas que esses pastores faziam lá no Planalto. A desculpa dada na época é que esses dados poderiam colocar em risco o presidente, mas depois da repercussão negativa que esse fato teve, eles acabaram tirando o sigilo dessas visitas. Outros documentos que foram colocados sob sigilos de 100 anos são referentes ao julgamento do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em junho de 2021, Pazuello subiu no palanque para fazer propaganda política para o Bolsonaro. E isso não pode, porque ele era um militar da ativa na época. E militares da ativa não podem fazer propaganda política. Isso deu um rolo danado, abriram um processo em cima do Pazuello, e esse processo acabou ganhando o sigilo de 100 anos. Por quê? Ninguém sabe. Os dados das visitas dos filhos do Bolsonaro ao Planalto também estão sob sigilo. E você lembra que o presidente foi para a Rússia ali antes, um pouquinho antes de começar a guerra? Pois é, essa viagem também está sob sigilo, só que não é de 100 anos, é de 5 anos apenas. E tem também mais uma que foi colocada em sigilo, que é a investigação a respeito das rachadinhas envolvendo o filho do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Mas e aí, será que o Lula, quando tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023, ele já vai poder logo de cara quebrar esses sigilos e descobrir o que tem por trás desses documentos? Bom, a resposta simples é: mais ou menos. Ele
pode sim, só que vai demorar um pouco, viu? Na prática, o sigilo colocado em alguns documentos pelo presidente podem ser quebrados pelo próximo presidente. Só que isso não é feito assim de uma hora para outra. É preciso se criar uma comissão antes e essa comissão vai analisar cada um dos documentos e decidir se ele pode ou não vir a público. Esse grupo de pessoas é a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que é um órgão colegiado interministerial que tem o poder de decisão. Ela é composta por servidores do alto escalão da Casa Civil, da Advocacia Geral da União e dos Ministérios da Economia, Defesa, Relações Exteriores, Justiça e Controladoria Geral da União. E é a última instância administrativa para esses casos. Ou seja, o que eles decidirem está decidido, não adianta, não vai dar para recorrer. É preciso que fique claro o seguinte, que o presidente pode influenciar de alguma forma no andamento desses processos, porque é ele quem escolhe as pessoas que vão fazer parte dessa comissão. Outra forma do presidente acabar com esse sigilo de 100 anos seria ele modificar o artigo 31 dessa lei. Só que para isso ele teria que fazer uma medida provisória. Não é medida provisória. Só que para isso ele ia ter que apresentar um projeto de lei que ia ter que ser votado lá no Congresso Nacional e isso ia demorar muito tempo. Outra forma que ele poderia agilizar seria através de medida provisória. Só que medida provisória tem a validade de apenas 60 dias. Se ela não for votada a tempo, ela acaba perdendo o efeito. Aí tem também uma terceira forma do presidente acabar com esse negócio de sigilo de 100 anos. Seria ele alterar o decreto 7.724 de 2022, que é o que regulamenta essa lei de acesso à informação através de decreto. Ou seja, ele ia criar um decreto que ia dar poder a ele modificar a lei através de decreto. Mas isso é pouco provável de acontecer porque dá muito trabalho, ia mexer com várias instâncias e não ia compensar. Então, o mais fácil seria ele criar essa comissão mista e através dessa comissão ir determinando quais documentos ele pode tirar do sigilo e quais ele pode deixar ali como sigilo de 100 anos ainda. Eu conversei com diversos especialistas sobre esse assunto e eles foram unânimes. A forma mais fácil seria essa, através da comissão mista, que é analisando cada um dos documentos e determinar quais deles podem vir à tona. Mas também tem um detalhe aqui, é capaz também que a revelação desses documentos não dê em nada, às vezes não tem nada lá para ser mostrado e o presidente apenas colocou sigilo de 100 anos para chamar a atenção para o assunto, né? E aí quando forem abrir, vão descobrir que tem um monte de nada. Tudo bem, né? Então é isso. O Lula vai ter mesmo em mãos vários mecanismos que vão possibilitar que ele consiga quebrar esse sigilo de 100 anos dos documentos impostos pelo Bolsonaro. Mas isso não vai acontecer logo no primeiro dia de mandato, não. Isso vai levar um certo tempo e é capaz que depois, no final de toda essa história, a gente acabe não descobrindo nada. Não tem nada para ser descoberto. E aí, gostou desse vídeo? Então dá aquele joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e de visitar a gente lá no e-farsas.com. Sem sigilo, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.